Estação Ciência, um oferecimento Fundação Banco do Brasil. FINEP, 20 anos investindo na ciência e tecnologia. Uma das primeiras lições aprendidas depois do acidente com o Césio 137 foi a de que é preciso ter um maior controle sobre todos os aparelhos radioativos do país. O senhor acredita que acidentes como o de Goiânia podem voltar a acontecer no Brasil? Bem, se nós não estabelecermos aí normas rígidas de fiscalização, o risco sempre vai existir. É preciso que haja normas rígidas de fiscalização numa questão como essa. Na sua opinião, no caso do acidente de Goiânia, houve falha na fiscalização? Houve falha na fiscalização, claro que houve. O país todo está sabendo disso, não é? Houve falhas na fiscalização. Claro, e houve negligência dos médicos que trabalhavam naquela clínica. A origem básica de acidentes como este é subdesenvolvimento. Nos países subdesenvolvidos existe miséria e muita irresponsabilidade. De maneira que foi um conjunto de miséria que levou indivíduos a tentarem ganhar um pouquinho mais, retirando objetos de um lugar abandonado. E foi a irresponsabilidade que levou os donos da clínica radiológica de Goiânia de abandonarem parte da bomba de césio no lugar sem nenhuma fiscalização. Certamente a responsabilidade civil é dos donos da clínica, na minha opinião, mas eu não sei se isso na justiça vai ser provado e vai ter consequências. E não tenho dúvida de que uma responsabilidade é dos proprietários da bomba de césio que a abandonaram naquele local. Há outras responsabilidades em graus diferenciados, do poder público em geral, seja no nível municipal ou estadual, que tem atribuições, embora sem condições de exercer, de fiscalização de tudo que diz respeito à medicina, mas principalmente no nível federal. Eu não tenho dúvida que a Comissão Nacional de Energia Nuclear não tinha um sistema de acompanhamento porque a bomba ficou abandonada por muitos meses, mais de um ano, sem que ninguém desse conta disso. Para manter um controle permanente sobre todos os aparelhos radiológicos, está sendo desenvolvido um sistema de monitoramento contínuo. Esse sistema está ligado diretamente a uma central instalada em Brasília. O funcionamento é muito simples. Essa caixa aqui fica aqui junto da nossa central. E existe em cada um dos pontos, vamos dizer, num hospital, como Porto Alegre, tem um Hospital Santa Rita, onde tem uma bomba de cobalto. Nessa bomba de cobalto vai ser colocado um equipamento, que é um kit formado por um comunicador digital e 2 sensores. Esses sensores vão servir para medir a inexistência de radiação, quer dizer, seria o nível mais baixo, nível 0, ou detectar um valor maior do que o suportável pela pessoa humana. Então, entre esses 2 valores, o 0 e esse maior, qualquer situação que haja, além desses limites, quer dizer, quando não houver radiação, quando houver um determinado número, o sensor vai fazer com que o comunicador digital, que se encontra no Hospital Santa Rita, se comunique para cá, com essa nossa central telefonicamente. Aqui vai aparecer um número correspondente ao Hospital Santa Rita. E logo depois aparece um outro número que vai dizer o tipo de ocorrência. Pode ser ocorrência 1 ou ocorrência 2, no caso, que só são 2 possibilidades. A partir desse momento, o operador, que está 24 horas junto a esse equipamento, aqui na nossa central, ele vai pegar a ficha daquele usuário e vai tomar as necessárias medidas, tais como ligando para o hospital, dizendo que ocorreu, por exemplo, um furto da bomba de cobalto ou do material radioativo, vai ligar para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, vai ligar para a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e ainda vai fazer uma outra ligação à Secretaria Estadual de Saúde. Decidir, porém, o que fazer com os rejeitos radioativos recolhidos de ruas, casas e das pessoas em Goiânia é o grande problema ainda sem solução.
Acondicionado em 800 tambores, ocupando uma área a 20 quilômetros de Goiânia, na região conhecida como Abadia de Goiás, o lixo atômico não pode ficar onde está sob o risco de contaminar todo o solo. Por que o depósito foi feito a céu aberto? Bom, o depósito foi feito a céu aberto pelas condições que nós encontramos naquela época. Quando nós chegamos a Goiânia, era uma situação de pânico. Só não existia o pânico propriamente dito porque ainda havia, a autoridade era organizada, quer dizer, o governo controlava, a polícia funcionava, os hospitais funcionavam. Mas era urgente que se retirasse aquilo de Goiânia. A população não podia mais conviver com aquela situação. Era perigoso, os níveis, as fontes eram fontes de boa intensidade, de alta intensidade, não podia ser mantido ali. Então a solução tinha que ser aquela que fosse tecnicamente viável, mas que fosse também a mais rápida. Dessa forma, chegou-se à conclusão, tanto sob o ponto de vista político quanto sob o ponto de vista técnico, alguma coisa relativa a custo, que a melhor solução seria fazer um depósito a céu aberto. Existe algum estudo de um depósito de lixo atômico definitivo no país? Existem estudos nesse sentido. A Comissão Nacional de Energia Nuclear é responsável por essa área. Já, inclusive, uma certa divulgação foi feita num seminário no ano passado, um ano retrasado, já a escolha de alguns locais que são candidatos a depósitos definitivos, mas eu ainda não sei como isso vai ser feito e quando vai ser feito, porque existe uma certa dificuldade política. Existe algum estudo para a mudança desse lixo atômico de Goiânia ou para a criação de um depósito nacional? Existem vários estudos que estão sendo realizados atualmente pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e outros órgãos, visando a solução definitiva de lixo atômico no país. Esses estudos estão sendo processados e eles serão baseados no que a nova Constituição estabeleceu, e a técnica, então, vai indicar, finalmente, o que deve ser feito com o lixo atômico, aonde deve ser colocado. Esse estudo é um estudo completo, técnico, psicológico, político, econômico, então vai dar uma solução definitiva e acredito que a prazo não muito longo. Competência do governo federal, começando pelo Congresso Nacional. Existe aqui um projeto enviado pelo presidente da República em outubro do ano passado, aqui no Congresso Nacional, e esse projeto tenta regulamentar legalmente a questão dos depósitos de lixo atômico. E ganhou imediatamente um substitutivo do deputado Fernando Cunha, que estabeleceu isso conosco à época, porque foi o auge do drama vivido por nós. E isso está aqui ainda sem nenhuma deliberação. É preciso que se delibere, que o Congresso delibere a respeito deste projeto, para que se criem normas legais para que o governo federal possa resolver este problema. Alfredo, esse depósito, ele tem condições de se tornar um depósito definitivo? Não, não tem condições de transformar em depósito definitivo, porque as características do local não permitem que ali seja construído um depósito definitivo. Isso andou muito em voga, fala-se muito em transformar aquele local num local definitivo, mas existe uma impossibilidade não só política, como técnica. Se você considerar que aquilo é um depósito de curto prazo, com a finalidade que foi feito, você me perguntaria o que significa esse curto prazo. Curto prazo, para nós, sob o nosso ponto de vista, não está se referindo, nem nunca se referiu ao depósito propriamente dito, mas sim nas condições de manutenção do depósito ele próprio, isto é, todos os recipientes, todos os tambores, todas as caixas que estão no depósito, elas têm que ser mantidas em condições ideais, em condições ótimas, para que você possa fazer um transporte no futuro para um local definitivo. Olha, deveria sair de lá para um local definitivo, mas no Brasil nós sabemos a tradição que o provisório vira definitivo. E eu até agora não vi nenhum movimento por parte da CNEM ou do governo federal para decidir onde vai ser construído o depósito permanente. Por causa do acidente que mudou a sua vida e de todos os moradores de Goiânia, o artista plástico Ciron Franco vive hoje preocupado com o futuro nuclear. Um futuro onde a sobrevivência poderá ser impossível.
Estação Ciência, um oferecimento Fundação Banco do Brasil. FINEP, 20 anos investindo na ciência e tecnologia.